Não era oração, porque judeu fazia Não, oração. já O grego, fazia. o grego fazia as orações para os deuses dele também. Os gentios tinham Sim, as suas orações. Eu falo assim, qual que era o atrativo ali da igreja primitiva? Era a presença. era presença, eram os sinais de Porque maravilhas ali. eu vejo as pessoas falando assim, ai Deus, nós queremos viver a igreja de Atos. Por quê? Isso. Por causa das manifestações? Por causa dos É, milagres? Mas você não vê, fala assim, Deus, nós queremos viver a igreja de Atos da mesma maneira que eles viveram, com a presença do teu Espírito Santo exato. junto. Isso. Vamos perseverar? Vamos fazer uma campanha. Fala assim, Espírito Santo, a campanha só vai acabar quando você se manifestar de forma manifesta É, mesmo. exato. Enquanto você não mexer nas estruturas da igreja, enquanto a gente não perceber que é você mesmo e não é emoção, não é arrupio, a gente não vai parar a Exato. campanha. Vai ser um ano? Não sei. Vai ser 10 anos? Não interessa. Olha lá Mas o é país de perseverar. Gales. Olha o país de Gales lá. Todo mundo fala avivamento no país de Gales. Alguma igreja aqui está preparada para ficar um ano sem pregar? Só orando? É Não difícil. tá, não tá. Ó, eu já falei várias vezes aqui, bispo, só para a gente ver esse negócio de perseverança, eu já falei várias vezes aqui nas entrevistas que uma das passagens mais lindas que eu vejo em relação à oração, confiar em Deus e esperar, é quando Davi está indo para uma batalha contra os filisteus, acho que é 2 Samuel 5. Eu devo até ter falado as referências Sim. erradas outras vezes aqui, porque a gente confunde tanta coisa também, né? Tanta coisa na Sim. cabeça. Mas acho que é 2 Samuel 5 a 21, não sei. Que ele está indo, Deus fala: não, você não vai atacar pela frente, você vai dar a volta por trás da montanha e vai esperar. Enquanto Exato. você não ouvir o som na copa das amoreiras, você não vai. E Exato. fala que ouvindo Davi o estrondo, ele foi, mas a Bíblia não fala quanto tempo. Não, não fala o tempo. Um dia, um mês, um ano, não fala. Quem era Exato. Davi, meu amigo? É, um homem segundo o Um, coração de Deus, né? um guerreiro, um guerreiro. Óbvio, segundo o coração de Deus, entra porque ele esperou, mas antes disso, ele era um Sim. guerreiro. Um rei que tinha um exército extraordinário, tinha aqueles 300 valentes ali. Meu, quem que não queria aqueles cabras no exército? Você não queria 300 diáconos igual aqueles Oh, caras na igreja ali? com certeza. Não tinha perdido nenhuma batalha, era respeitado pelo povo, tinha matado Golias, era o cara. Ele podia falar assim, Deus, quer saber? Vou esperar nada, tô indo. Já Eu tô indo, quero verdade. acabar. Filisteu é inimigo seu, bora, vamos pra cima. Não, ele esperou. Exato. Aí fala que ele esperou, apareceu o barulho lá, a gente sabe que era o exército de Deus passando por ali. Deus foi lá, destruiu todo mundo. Davi chegou, só pegou o despojo. Verdade. Só Então, teve. essa questão da perseverança na igreja hoje está muito difícil. Tá Por complicado. quê? É que você falou, ai, vamos fazer uma vigília, né? Vamos para a vigília. Ó, esses dias eu fui criticado, porque eu fui numa vigília e depois eu falei para pessoa, uma das pessoas que eu tinha contato, eu falei, mano, vamos lá. A gente ficou falando com Deus da hora, de tal hora a tal hora. Nem vou falar o horário aqui, porque vai ver que nem vigília foi, mas vamos lá. Não convém. A gente falou dessa hora até tal hora. Qual foi o momento que a gente parou para ouvir Deus falar? É. Aí eu ouvi o seguinte, que isso é muito misticismo. Migão, nós estamos conversando aqui, Rafael. É só nós que quer falar? Não, a gente está conversando, eu e você aqui, você fala, Exato. eu falo. É um Agora você vai lá diálogo. e fala com Deus. Deus, olha só, meu dia foi assim, tal, 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 tal. Beleza. A hora que Deus vai falar, você já levantou, foi embora. Acabou, foi embora. Verdade. Exato. Essa perseverança que está faltando. E outra, orou sábado, não aconteceu domingo, ora segunda. Continua. Orou segunda, não aconteceu terça, ora quarta. Né? Exato. Exato. Todos os dias, até acontecer. Tá difícil, viu? Mas é isso que as pessoas hoje não estão conseguindo fazer, né? Elas não conseguem, né? Então a gente vê que a primeira derrota, a primeira situação difícil já se frustra e a primeira opção é ou sai da igreja ou desiste, né? Mas É o uma que a das gente tem que doutrinas dos apóstolos não é perseverar? é perseverar. Eles E as já pessoas, perseveravam naquilo que foi ensinado, que é perseverar. Agora eu pego no pé da liderança. Agora eu pego o que aham, você falou ali atrás. Ai, Jesus dava exemplo. Cara, a nossa liderança não está dando exemplo. Faz o que eu mando, mas não faz o não, que eu faço. é bem isso mesmo. Entendeu? Eu sou o pastor, eu falo, você cala a boca.
Não, tem que Aí a ser liderança exemplo. decidiu, a igreja tem que aceitar. O que fazia em Atos? Era todo mundo. Paulo e Barnabé foi separado para o ministério por causa do quê? Porque através das orações, através da perseverança, o Espírito Santo falou: separa os dois. Exato. A igreja hoje, bispo, desculpa, tá? Me desculpa, mas eu preciso falar. A igreja hoje, os membros, eles só são úteis ou eles são importantes. É igual na época do voto no Brasil. O povo só é importante por causa do voto. No dia da eleição. Acabou depois. Dá até ônibus de graça para ter que votar. Passa até do horário, mas tem que votar. Acabou aquilo ali. Acabou. Não serve para nada. E, infelizmente, na igreja, a igreja só é comunicada de alguma coisa quando é algum problema financeiro. Aí Sim. vem e joga para a igreja. Agora, Aí joga a bomba. o resto das decisões não pergunta, santo, ou congregação dos santos, vamos orar Exato. sobre tal assunto? E vamos ver se Deus vai responder. Para 80% Deus fala uma coisa e 20% Deus falou outra coisa, a gente sabe que não era bem assim. É. Agora, se cada um tiver uma resposta, a gente está enrolado. Agora, se a gente chegar num consenso, a gente vai fazer conforme a Sim. voz do Espírito Santo. Mas não acontece isso. Sim. Desculpa, não acontece, não acontece. Não é porque hoje alguns líderes, assim, vamos falar de pastores que estão à frente de uma igreja, eles acabam achando assim, vou falar às vezes a gente vê a visão pensando que é o dono da igreja, eu não sou o dono da igreja, eu sou só um servo do Senhor, então eu tenho a visão, eu entendo, eu sei que como um líder ali da minha igreja ali, eu tô ali para servir, não tô para ser servido, né? Só que é que nem você fala, às vezes não só na parte da liderança, mas em tudo tá fazendo aquela inversão de valores, né? Estão invertendo os valores. Hoje os pastores querem ser servidos, né? Ele falou, pronto, acabou. E eu já vejo assim, já passei por situações assim, então eu vejo como que isso é ruim, né? Então a gente aprende a fazer o certo. Hoje eu entendo que aquele que está na frente da igreja está ali para servir. Esses dias aconteceu um fato que, né, um líder meu lá falou assim, olha, bispo, saiu um irmão do grupo aqui e tal, mandou mensagem falando que não vai mais na igreja, tal, tal, tal. Eu falei, amém. Mas tá na igreja? Não, ele tá em outra igreja. Eu falei, amém. Importante estar no caminho, porque eu não sou dono dele. Eu não sou dono de ninguém da minha igreja. Eu não sou dono de nenhuma ovelha. Você Eu não falei, manda nem quem no é o... C, né? Não, não. Eu falei assim, quem é o dono é Jesus. Eu falei, se ele tá no caminho, glória a Deus, tá no mesmo caminho. O mais difícil era ouvir assim, ó, não vai mais para a igreja e não vai para... Parou. Aí sim era uma situação difícil, mas assim, foi para outro lugar que se sentiu melhor, que está mais perto de casa, amém, está no caminho. Eu falei para ele assim, eu não sou dono dele, né? Eu entendo assim, todas as ovelhas que Jesus manda para nós, a gente vai cuidar, mas eu não sou dono de nenhuma delas, né? Aprendi muito com isso aí, então a gente sofre, né? A gente fala assim de líder, sofre com a saída de algumas pessoas, mas eu aprendi nessa questão que eu não sou dono delas. Quem que é o dono é Jesus, a gente só está aqui para obedecer aquilo que ele tem falado. Mas, infelizmente, algumas lideranças, eu acredito também, por perder um pouco, né, do foco, da visão, de não estar mais ouvindo o Espírito Santo, então acaba deixando, né, levar para o outro lado. Infelizmente, essa é a realidade. Porque se há uma cobrança, se há um exemplo a ser seguido ali, como eles seguiram de Jesus, eu, como líder, também tenho que cobrar, mas também tem que ser o exemplo. Né? Eu sempre faço isso. Eu tenho uma questão na minha igreja, eu sou sempre o primeiro a chegar. Eu faço isso. Então, eu quero que os demais cheguem cedo também. Por quê? Para preparar o ambiente, se acontecer um imprevisto. Mas imagine eu falar assim, não, eu quero que todo mundo chegue cedo, eu chego só na hora que o culto iniciou. Não, quem sou eu? Eu não sou nenhuma estrela. Mas Né? Então, tem uns pregador que chega só não, para chega na hora da pregar. pregação. Não, eu só chego na hora da mensagem, E na hora do Não tem- louvor, da oferta, da oração, não não, precisa, né? não participa, né? Como se fosse assim, chegou, eu só vim fazer. Não, é o culto, é um conjunto, é louvores, é palavra, ensinamento. Mas, infelizmente, algumas pessoas, né, no nosso mundo, acaba fazendo esse tipo de situação, essas coisas, e acaba também generalizando, né? Porque as pessoas, ela pega esse ponto e joga para todo mundo, como um cristão, evangélico, né? Acaba surgindo um escândalo. E a E pior, questão disso, e pior é o seguinte, né? De 20 pessoas que chegam atrasado, ninguém vai enaltecer o bispo que chega antes. Porque não, não dá ibope. é verdade. Não dá Não dá ibope, ibope. exato, é verdade. É. Não dá ibope. E essa é a realidade, Fabrício. A gente vê isso.
essa perseverança não tem acontecido, né? Não vou falar só da ovelha, mas de tudo, num corpo, né? Sim. Na igreja de Cristo mesmo. Se a gente tem um ensinamento, se a gente tem toda a instrução do mestre, então a gente tem que passar e ser exemplo, né? Tá junto. Nós vemos aqui que os apóstolos que estavam perto de Jesus, que estiveram ensinamento de Jesus, que participaram na prática com Jesus, eles estavam ali presentes também no momento. Então você vê que na comunhão ali, Deus usava eles, porque primeiro foi levantado eles. Deus primeiro fez sobre a vida deles. Então, a comunhão, o partir do pão ali, as orações traziam resultado, a manifestação do poder de Deus ali, e ali eles causavam o quê? Sinais de maravilhas, milagres, né? E isso é o que tem faltado também nos dias de hoje, né? Que nem você falou. Não se vê mais esse movimento, essa manifestação, esse poder sendo derramado. Mas por quê? Porque nem todo mundo está no mesmo pensamento, nem todo mundo está alinhado. Quando se tratamos ainda de culto, quando falamos assim, é um culto, nós estamos ali para dedicar tudo, alinhar o coração, mas nem todo mundo está alinhado. É que nem eu falei, hoje na igreja tem pessoas que chega, só vai fazer assim, só vou cultuar, sentar no banquinho, fiz minha parte, acabou, tchau, bênção, não cumprimenta ninguém, não interage com ninguém, Não não tem essa entendeu nada. comunhão com ninguém, Não né? entendeu nada até agora. Então, eu fico triste com isso, porque a gente acaba esquecendo disso, né? Sendo que é uma prática nossa. Se a gente é uma família, considerado um corpo, então o corpo tem que estar em movimento. Toda a parte do corpo tem que se movimentar. Cada célula do corpo movimentando gera um movimento. Só que eu fico triste, eu falo para você porque eu fico muito triste. Eu sou aquela pessoa assim que gostaria que toda a igreja abraçasse a causa. Gente, vamos fazer um momento de oração hoje. Se a gente alcançar 30% é muito das pessoas. Tem uma coisa que entrou lá atrás entrou, a gente deixou entrar na igreja, hoje é difícil tirar, tá? Que é a secularização de algumas coisas. Por exemplo, falar rapidinho Uhum. aqui. Primeira coisa, a palavra comunhão. Falou em comunhão, está associada à comida, É ok? verdade. Não está errado você ter comunhão com o seu irmão na comida. Só que Sim, comunhão não é só isso. não. Comunhão é ter algo em comum com a pessoa. Algo em comum, Ah, a pessoa exatamente. está sofrendo, tem que ser comum a mim, eu tenho que sofrer também. A pessoa está Exato, alegre, é comum a mim, eu tenho que estar alegre. É importante exato. para ela, tem que ser importante para mim. Bito, eu estava conversando com uma pessoa hoje e me mandou algumas indicações. Eu mandei o texto para as pessoas, mandei todo o material que eu mando para todo mundo. Ah, vou ver, depois eu te falo. No início, eu ficava chateado, eu ia atrás, eu cobrava. Hoje eu não cobro mais. Por quê? A pessoa já Sim, deu a mostra para mim de que aquilo que eu mandei para ela não é importante para ela. não é interessante. Só que um ensinamento bíblico é o quê? Que eu tenho que fazer com que o meu irmão seja sempre melhor do que eu. É. Bispo, E não tem não isso. tem uma demanda na sua igreja. Eu não sei dessa demanda, ok? Do nada você compartilha comigo. Acabou de se tornar importante para mim. Sim, Porque o exato. fato de você compartilhar comigo é porque você achou importante compartilhar algo importante comigo. A partir Sim. desse momento, já tornou importante para mim, mesmo eu não fazendo parte. Mas as pessoas não pensam nisso. Ou seja, isso não é Não, comunhão. não. Não é Okay? comunhão. Não tem Agora, algo em comum. uma coisa que você falou, poxa, eu queria que todo mundo, né, vestisse a camisa. Vou finalizar aqui. Lá atrás, começaram a pregar que chamado está relacionado a fazer alguma coisa. Sim. Aí o meu chamado é pastoral, meu chamado é missionário, meu chamado é para cantar, o meu chamado é para pregar, o meu chamado é para ficar na porta, o meu chamado é ir na prisão, o meu chamado é ir no hospital. Tudo Isso. relacionado ao fazer. Isso. Sendo que o nosso chamado é ser alguém em Deus. É. A vocação, sim, é pastor, é missionário, é enfermeiro, é diácono, não interessa. A igreja, ela entrou num ativismo tão grande, faço, mas eu não sou. Exato. A busca que a igreja devia ter hoje é o quê? Não tem. Perseverar no quê? Primeiro, presença do Pai, óbvio, na presença do Espírito Santo ali. Sim. Temos. Agora ele vai mostrar quem nós somos nele. Enxergamos quem nós somos? Sim. Agora ele vai mostrar o que você vai fazer segundo essa revelação de quem você é para ele. Aí a sua Exato. vocação flui, porque não adianta você querer ser cantor se ele vocacionou você para limpar o banheiro.
Exatamente. E se cada um encontrasse a sua vocação, bispo, Exatamente. o fardo ficaria menor, Bem mais fácil. né? Porque, gente, eu Exatamente. preciso estar lá. Alguém precisa cumprimentar alguém na porta. Eu preciso estar lá limpando aquele vaso sanitário. Por quê? As pessoas precisam voltar porque o banheiro é limpo e é cheiroso. Eu preciso estar Uhum. lá. Exato. Mas a gente Mas- deixou só no ativismo, faz, as É, pessoas não são, exato. não se preocupam. E deixa do jeito que tá, né? Infelizmente é isso aí mesmo, né? A pessoa acha que ela só tem um chamado, a missão mesmo, né? Você fala assim, a missionário. Todo mundo pode fazer uma missão. Talvez a gente fala, tem uma missão hoje ali, a gente vai levar uma cesta básica ali no bairro tal. É uma missão, todo mundo tá ali, pode ser incluso para fazer parte dessa missão. Não é missionário, não, eu sou missionário, um Mas título, né? fazer sem ser resolve. Mas mas infelizmente é o que tem, é que nem você falou, acabou entrando na igreja, muitas coisas foram entrando, né, na nossa vida, no nosso caminho, e a gente tem que continuar perseverando, né, naquilo que Deus quer, naquilo que a palavra de Deus fala que tem que ser feito. Não acrescentar mais nada, não precisa tirar nem acrescentar, é manter o que já foi deixado para nós. E hoje não tem, que nem essa comunhão que você falou, realmente, realizar algo em comum. Hoje as pessoas não querem saber disso. Não, não sei não. Acho que comunhão é só aquele momento de comer, de lazer, não, é muito mais. É que nem você falou, aquela pessoa está sofrendo, você está em comum com ela, você vai sofrer com ela, está chorando, chore com ela. Então, a gente não vê isso mais na igreja. Então, eu fico muito triste porque eu gostaria muito, sabe, assim, de todo mundo abraçar tudo, assim, questão do reino, em favor do Sim, reino, sim. mas não perderam a visão. Hoje não é tão importante, que nem você falou, não é importante para ela aquela situação. Questão de Não família, né? é só família. Então A eu vejo questão é isso de assim na igreja. família. Mas como eu Isso, sou família de uma pessoa que está na igreja e está com a conta de luz para vencer amanhã e vai cortar a luz dela. exato, não tem como. Você Mas eu tem ainda que ter prego para essa. ela dar oferta. Mas Mas eu prego para ela dar oferta. E ela dá oferta. E aí eu, como família, como igreja, o que, que eu faço para essa pessoa? Não. Não faz nada. Mas infelizmente. Óbvio Aí que eu se não sei acontece. que o homem corrompido, eu sei que as pessoas vão falar, ai, mas se a igreja começar a pagar a conta dos crentes, nossa, ninguém mais trabalha. Eu falei, amigão, você que está fazendo esse julgamento, Exatamente. ok? Porque se Exatamente. Deus falar, vai pegar o que entrou de oferta hoje aqui, vai regularizar a conta de cada um que tiver aqui com problema. Acabou. E Deus vai mostrar, vai arrumar. Tá bom, já que vocês não confiam no homem, vocês confiam em mim, pelo Deus vai menos? Então eu revelar. vou falar. Fulano de tal vai ter a conta de luz paga, fulano de tal vai ter a conta tal e fulano de tal. Por quê? Nós somos família. Exatamente. Ai, mas eu não recebi nada, filho mais velho do filho pródigo lá, né? Filho pródigo. É, o irmão do filho pródigo. O irmão do Mas eu não filho recebi pródigo. nada. Ah, amigão, pelo amor de Deus, graças a Deus você não recebeu porque você não precisa. É. Nossa, fala, ó, bispo, tá, Mas tá não é, mas esquisito, é. viu? Tá esquisito, né? Hoje essa questão eu vejo mesmo assim, alguns pastores ficam com medo de ajudar, né? Que nem você fala de todo mundo que ajuda, né? Mas é que nem você falou, Deus vai mostrar quem realmente precisa, aquele que está necessitado. Deus vai entrar com a Lógico. providência. Nós acreditamos num Deus que revela, né? Nós acreditamos nos sinais, no poder do Espírito, então ele realmente vai fazer isso. Só que hoje as pessoas, é que nem eu falei, inverter os valores, né? Acabou invertendo, priorizando outras coisas, né? Se Uhum. importando com outras coisas que não está ali de acordo com o Evangelho de Jesus. E a questão dessa perseverança, a gente vê na igreja ali que não era também só 10%, 20%, 30%, era unânime. Então nós vemos ali que todos ali, estava todo mundo ali perseverando, não era só a metade da igreja, uma porcentagem. E hoje na igreja acontece o que às vezes? É uma porcentagem, não é unânime. Então a gente quer o resultado, mas a gente não faz aquilo acontecer. Né? Que nem você falou assim, a gente quer o poder, a gente quer a graça, quer que o Espírito Santo derrama o poder, manifesta sinais de maravilhas, mas a gente não caminha esse caminho para alcançar. E nem É quer o igual falar Espírito assim, Santo ali, e né? nem quer. É Você igual na não. academia. A Vamos dizer, gente só quer. você Você quer um paga a corpo academia e não fit. vai treinar. Você quer um corpo fit. Você olha lá o rapaz lá todo saradão lá, fala, nossa, quero ficar igual. Você só vai conseguir o resultado se você for lá todo dia treinar, se você se alimentar bem. E isso é a mesma coisa. No caminho de Deus, para você alcançar algum resultado, você tem que seguir certinho. Você tem que obedecer, você tem que esperar, você tem que se posicionar, você tem que perseverar, você tem que ser constante, tem que ser dedicado. Então, as pessoas hoje elas só querem alcançar o resultado, né? Mas não querem percorrer esse caminho para chegar até o resultado.
Então, hoje, eu vejo, né, o posicionamento nosso aí da igreja nos últimos dias, vamos se dizer assim, se for os últimos dias mesmo, né, se é o princípio, a gente vê que precisamos, então, voltar a olhar para o passado, ver o que os nossos irmãos fizeram, né, como que começou uma revolução através do evangelho, como que a igreja foi crescendo em meio à perseguição, com mais pessoas ali sendo mortas, presas, alguns estavam perseverando, e sobre aquela perseverança, sobre aquela dedicação, o evangelho não parou, o evangelho continuou estendendo, o evangelho chegou até nós porque alguém perseverou, porque alguém não desistiu, eles permaneceram fiéis, e quando eu falo perseverança, é fidelidade a Deus, fidelidade à palavra, não ao homem, mas sim aquilo que a palavra de Deus direciona o homem a fazer, né? Então, sobre essa temática de perseverança, é o que precisamos perseverar mais em voltar e buscar isso. Esses aspectos, né? Porque, vou perseverar. Não, é todo mundo. E qual que era o aspecto? Eu até deixei aqui esses 4 aspectos simples. Ensinamento. Vamos perseverar no ensinamento, aprender a palavra de Deus corretamente. O que a palavra diz que eu tenho que fazer, o que ela fala que eu não tenho que fazer. Então, eu vou perseverar no ensino, eu vou buscar. E quem está apto a ensinar, vai ensinar. E eu estou apto a só ouvir, eu vou aprender. Para depois também, quem sabe amanhã, eu esteja ensinando outras pessoas. Perseverar no quê? Comunhão, que nem você falou. Algo em comum. É tudo em comum. Não tem quem come mais, quem come menos, ou quem... É tudo em comum, tudo por igual. O partir do pão, eles dividiam os alimentos, né? A Bíblia diz ali que aqueles que tinham mais posses, bens, eles vendiam e dava segundo a necessidade de algumas pessoas, eles repartiam sobre a necessidade de algumas pessoas que estavam fazendo parte daquele grupo, daquelas pessoas que chegavam ali, porque a intenção do evangelho não é te deixar rico, a intenção do evangelho não é te fazer, né, o milionário, não. O evangelho é para te aproximar de Deus. O evangelho é para mostrar aquilo que Jesus fez por cada um de nós. É boas novas, é uma nova aliança daquilo que nós não somos capazes de alcançar por conta própria. O evangelho mostra que através de Jesus nós podemos alcançar. Então, nós vemos que o evangelho é para todos. Não tem exclusão, não tem uma acepção. O evangelho é para todos. E eu vejo hoje, né, vamos falar assim, de algumas igrejas, né, que, eu sou tal tipo assim, eu sou assim, a igreja não me aceita. Todas as igrejas têm que aceitar as pessoas do jeito que elas são, para chegar, para falar, seja bem-vinda, mas que o evangelho venha fazer a transformação necessária, através dessa perseverança, através desse ensinamento. É tudo em comum, né? Pode falar. Então, mas hoje a religião não transforma. Não. As pessoas não querem os diferentes, porque o que eles ensinam não transforma. Não transforma. Lá, quando Pedro pregou e 3 mil pessoas se levantou, ele só falou assim, Espírito Santo, problema seu agora. Resolva. Você que convenceu, você que se vire. Me use, exato. mas o problema não é meu. Você está aqui com a gente está só cooperando, a obra é sua. Agora, hoje, exemplo, eu falo que a igreja prega contra o pecado, mas ela mesma não sabe resolver o pecado dentro dela. Exato. O pecado do vizinho, é assim que faz, assim que acontece. E quando o pecado está no púlpito dela? Não consegue. Não resolve. E quando resolve de forma religiosa. Eu não estou dizendo para passar a mão, eu não estou dizendo para aceitar, só que ela tenta resolver de forma religiosa ou às vezes nem resolve, porque se for tentar resolver, dá trabalho. Sim, às vezes se for uma igreja de algumas filiais, fala, vai para a igreja tal lá, vai para lá, né? Então é o que tem acontecido. A gente fala que o evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem, só que a pessoa chega na igreja e sai igual. Sai igual, exatamente. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Você falou dos jovens. Poxa, como segurar os jovens na igreja? Simples. O Espírito Santo precisa estar lá. É só isso, não é festa. Tá lá. Só isso. Não é iluminação, não é baladinha gospel, não é nada disso. Pode fazer isso para atrair quem é de fora. Mas ela chegou ali, se ela não sentir a presença do Espírito Santo, essa balada não serviu para nada, essa festa não serviu para nada, essa iluminação não serviu para nada, essa gincana não serviu para nada. Exato. A perseverança que a igreja precisa ter hoje, e outra, quando você falar, vamos olhar para trás para os nossos irmãos que eles fizeram. Hoje as pessoas querem mudar o que esses irmãos fizeram lá atrás.
dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Não. Ou seja, Deus, você errou, a gente vai escrever um livro feito. Ah, por A gente vai fazer favor, da maneira certa. sabe? A gente já Exato. mostrou para Jesus duas coisas. Vê se você concorda comigo. A gente já mostrou duas coisas para Jesus, sentido assim, Jesus, o seu método não funciona, vai ser do nosso jeito. Primeiro, o Senhor, Jesus, o Senhor falou, ide fazer discípulos, batizando-os, beleza? Mas essa ordem não tá bom para nós, não. A gente vai, prega o evangelho, batiza e não discipula. E tá aí. Tá dando certo, né? Não. Outra coisa, Jesus, você deixou 5 ministérios para equiparação da igreja, para a manutenção dos membros, até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Você deixou 5 ministérios ali. Não deu certo, não. A gente quer um ministério só e esse cara faz tudo e acabou. Tá bom, Faz Jesus? Você não tudo. sabe trabalhar. Espírito Santo, os dons que você deixou, que era para a edificação do corpo, também não serve, não. A gente só quer rodar. Tá bom? É isso que está acontecendo, bispo. É o que está Desculpa. acontecendo. Mas é isso que Mas está é o que está acontecendo. A gente está acontecendo. falando, Deus, o seu método não funciona. Aí Deus fala, tá, e o Exato. seu está funcionando, amigão? Puxa vida! E o seu método Não. está funcionando? Pelo amor de mim, né? Vai falar, né? Pelo amor de Deus. Pelo meu amor.